Você utiliza o console log? Bom, eu acho que eu sei a resposta, tá? Primeiro a gente tem que fazer dois disclaimers aqui. Primeiro que a gente não vai falar sobre o impacto em performance que acontece quando a gente utiliza o console log. E eu já adianto, né, que eu também utilizo o console log, beleza? Acho que na verdade todos nós, né, utilizamos o console log, principalmente para debugar. Descobrir se o código está chegando naquele if, por exemplo, como a gente tem aqui, certo? Então a gente consegue checar se aquela variável está sendo atualizada ou não. E aqui a gente tem um estado, né, no React. Se aquela requisição que a gente está fazendo para uma API, ela está retornando de fato os resultados que a gente espera e o formato que a gente espera. Então a gente pode utilizar algo parecido com isso daqui. Enfim, existem várias funcionalidades ali para o console log, principalmente na parte de debug, na parte de testes, tá? Testes manuais, beleza? Mas, ultimamente, né, eu venho pensando bastante no tempo, né, que a gente acaba gastando aqui, talvez até perdendo, dependendo do seu ponto de vista, utilizando dessa forma, tá? De fazer esses tipos de debug, utilizando o console log, testes, né, utilizando o console log testes manuais, né, como os maias faziam ali antigamente. Bom, mas existe, né, eu pensei sobre isso e existe uma alternativa. Bom, claro, né, que existe, né? Um fato é, a gente passa muito mais tempo testando o código do que de fato escrevendo o código, tá? Então, seja manualmente, como eu falei, ou seja com testes automatizados, tá? Isso vale para os dois. Então, o ideal seria que a gente fizesse isso da maneira mais eficiente possível. E como? Bom, aí a gente pode entrar num assunto bem interessante, mas antes disso a gente tem que responder, né, essa pergunta aqui que provavelmente você já se fez em algum momento, tá? Que é relacionado justamente ao TDD. Que é o quê? Como que eu posso escrever os testes se os requisitos, os testes antes, né? Se os requisitos não estão claros? Excelente pergunta, tá? E eu respondo essa pergunta para você fazendo uma outra pergunta. Como é que você escreve o código sem ter os requisitos claros? Boa também, né? Bom, isso aqui faz a gente refletir um pouco, tá? Por quê? Muitas vezes, né, a gente tem essa objeção ali em utilizar o TDD, por exemplo, porque justamente a gente não tem os requisitos claros ainda, né? Mas, mesmo não tendo os requisitos claros, a gente, de certa forma, é capaz de escrever o código, mesmo sem saber exatamente o que ele deveria estar fazendo. E isso, na minha humilde opinião, talvez seja até um problema. Por quê? O TDD, né? Existem várias vantagens, existem desvantagens também, existem casos que faz sentido, outros nem tanto. Por exemplo, né, puxando aqui para o nosso lado no front-end, existem situações que não faz muito sentido você começar pelos testes, tá? Principalmente quando é algo muito visual, alguma coisa você está criando só a parte de estilização da tela. Tem como fazer teste também, obviamente, mas talvez não faz sentido você começar por eles, tá? Porém, por outro lado, quando a gente está tratando mais de parte de lógica, por exemplo, fazer uma requisição para uma API externa, esperar o retorno desses dados, o formato tem que ser o de acordo com o que a gente está esperando, disparação de eventos, props, enfim, várias coisas assim que envolvem mais lógica do que o visual. Para mim, essas são situações bem interessantes da gente utilizar, né, o TDD. O TDD, né, para quem não sabe, vou só passar bem rapidinho aqui. Basicamente a gente escreve um teste que ele falha, depois a gente escreve o mínimo de código ali para fazer esse teste passar, e depois a gente refatora ali, né, tirando redundância e etc, melhorando nome, extraindo em funções menores, enfim, né, aqui a parte que a gente faz essas melhorias, aplica ali o solid, enfim, né, todas essas coisas. Então, vai ser sempre assim, né? Sempre esses baby steps, né? Então, você vai escrever um teste, vai escrever o mínimo de código para ele passar e depois você refatora ele e fica fazendo esse ciclo aqui, né? E se tornando esse ciclo virtuoso, tá? E aí, entra aquele ponto que a gente estava comentando, né? E eu até comentei com você lá no início, sobre o Warren Buffett, né? Warren Buffett estava aqui, não é à toa, tá? Por quê? Warren Buffett, para quem não conhece, ele é um maior investidor ali, basicamente a pessoa física, né? Ele é bem importante assim no mercado financeiro global. Então, recomendo bastante aí para quem curte esse tipo de assunto. E para você que não curte,
Primeiro fica a dica, né? E segundo, ele tem essa frase aqui que eu acho sensacional. E isso casa exatamente com o ponto da gente trazer essa cultura para dentro dos nossos times, tá? Que é o seguinte: alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Warren Buffett. Cara, essa frase aqui ela é simples, porém, na minha opinião, ela é bem poderosa, tá? Porque isso aqui visa bastante, ele fala, né, de forma bem sucinta, esse pensamento a longo prazo, tá? Então, quando a gente está trazendo todos esses pontos de console log ou versus TDD, vamos supor assim, né? Então, a gente tem aqui o TDD versus sei lá, o console log. Console log. Aqui a gente tá trazendo o seguinte: o console log ele vai resolver talvez ali para você, principalmente se você estiver testando de forma manual, ele vai resolver para você ali naquele momento, certo? Porém, se você não tem os testes, primeiro ponto, né, você deveria estar criando os testes. Mas se você não tem os testes e você testa com o console log hoje e deu certo, beleza. Porém, nada garante que esse código que hoje está funcionando, ele vai continuar funcionando. Esse, né, talvez seja o maior problema ali a longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu não estou falando de anos, não. Estou falando talvez de até semanas, tá? Não seria, né, teoricamente longo prazo, mas eu falo assim, não é num espaço de tempo, talvez, não precisa ser um espaço de tempo tão longo assim, né, como a maioria das pessoas acaba imaginando. No próprio curto prazo, a gente já vai ter problemas testando apenas de forma manual, apenas utilizando o console log. Quer dizer que os testes manuais, eles não fazem sentido? Não. A gente vai ter testes manuais sim, tá? Porém, eles devem ser em menor quantidade, tá? Porque questão de recurso humano, a gente não vai conseguir garantir apenas com os testes manuais que todo o sistema ele continue funcionando à medida que vai sofrendo alterações, modificações, adições de features novas, enfim, todo esse tipo de coisa, tá? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa disciplina e pensar mais a longo prazo utilizando ferramentas, metodologias, como por exemplo o TDD. Mas não necessariamente o TDD, tá? Desde que você tenha os testes, já garante, né, que você tenha esse tipo de coisa aqui. Então, cara, toda vez que você cria um código bom, um código legível, um código aplicando ali as boas práticas, Solid, enfim, e com testes, você é essa pessoa aqui, ó. Você é a pessoa que está plantando uma árvore, né, para alguém ali na frente. E esse alguém pode ser até você mesmo. Tá? Isso é o ponto mais interessante aqui que eu deixo a reflexão para vocês. Deixa nos comentários o que você acha sobre isso, se você utiliza já os testes aí no seu dia a dia, e tem links aí no comentário fixado caso você tenha interesse em aprender mais sobre esses assuntos, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.